delegaram alguns de seus nobres para virem apresentar a Charles sua submissão. Ele nomeou alguns como seus oficiais, o que agradou muito aos habitantes. Após uma breve estadia em Soissons, fomos para Château-Thierry, onde ficamos pouco tempo, vindo em seguida para Provins. Os rumores desses sucessos vieram logo até Paris e consternaram os grandes senhores da Inglaterra que ali residiam. O Duque de Bedford disse claramente que nos combateria. O Duque de Borgonha, pressionado pelo Duque de Bedford, veio a Paris, onde várias reuniões se realizaram. O Duque de Bedford, temendo que os parisienses se revoltassem a favor de Charles, fez retinir os púlpitos de declarações e ultrajes contra os Armagnacs. Esse era o título dado àqueles que eram a favor do rei. O tratado entre o Delfim, que se tornou rei, e o Duque de Borgonha, bem como o homicídio de Montreuil, foram trazidos à tona para que Charles fosse odiado pelos parisienses. Numa grande assembleia, o Duque de Borgonha renovou suas queixas e protestos que causaram entre os assistentes diferentes murmúrios. O Duque de Bedford tomou a palavra e impôs silêncio. Em seguida, perguntou ao povo se ele estava determinado a perseverar no seu apego ao rei da Inglaterra, na sua obediência ao Duque de Bedford, regente da França, e na sua dedicação ao Duque da Borgonha. Incitaram os assistentes a levantarem a mão como símbolo de afirmação, o que eles fizeram em sua grande maioria a contragosto. O Duque de Borgonha tomou imediatamente o caminho de Flandre, prometendo trazer tropas para socorrer os ingleses. Há algum tempo, uma cruzada tinha sido publicada como os Hussites da Boêmia. A opinião mais provável era de que Martim V, que ocupava na época o trono pontifical, só havia publicado essa cruzada no intuito de favorecer o partido de Charles através dessa digressão. O Duque de Gloucester se opôs radicalmente, usando de todo o seu poder, e a razão que ele fazia prevalecer era o bem do Estado. Ele, contudo, tinha raiva do Papa, que pronunciara a nulidade de seu casamento com Jacqueline Hainaut. O crédito do cardeal de Winchester prevaleceu. O parlamento deu seu consentimento a essa cruzada, apesar de certas condições. Os cruzados, num total de 5.000, comandados pelo cardeal Winchester, vieram a Paris para servir, até o mês de dezembro, sob as ordens do Duque de Bedford, para quem esse socorro permitiria nos combater sem retirar contingentes de outras cidades. O Duque de Bedford restabeleceu seu campo entre Corbeil e Melun. Após essa notícia, deixamos Provins e fomos com a tropa acampar perto de um castelo chamado Monte Nangis, próximo de Brie. Desde nossa chegada, recebemos ordens para manter as tropas em posição de batalha. Nós o fizemos com maravilhosa presteza, achando que o Duque de Bedford viria nos atacar em breve. Com efeito, a todo instante recebíamos notícias de sua aproximação. Passamos o dia inteiro armados. O Duque, porém, mudou de ideia e voltamos a Paris, apesar de ter tantos militares quanto nós, quer dizer, 12.000 homens. Alguns bajuladores covardes e tímidos insinuaram ao rei
que deveríamos retornar às margens do rio Loire. Charles os escutou, e recebemos ordem de caminhar para Bray, em Champagne, a fim de atravessar o Sena, sobre a ponte segura e cômoda dessa cidade. Tinham-lhe assegurado que os moradores ficariam felizes em se submeter. Contudo, na noite do mesmo dia, quando deveríamos passar, um bom número de ingleses chegou. E os habitantes, contentes ou não, abriram suas portas para eles. Não fomos avisados de nada e era assim, sem nenhum receio, que nos aproximávamos. Alguns militares da tropa real foram na frente, mas os ingleses vieram atacá-los e quase todos foram mortos ou aprisionados. Os duques d'Alençon, de Bar e todos os capitães aproveitaram essa ocasião para pedir ao rei que voltasse atrás. Fomos então para Dom Martim. O povo se amontoava diante de nós gritando "Noel!" e entoando cânticos religiosos. Emocionada até as lágrimas com essa felicidade, disse ao conde de Dunois, que se encontrava ao meu lado: "Eis um povo bom e religioso. Ficaria bem feliz em morrer nessa região."